sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram e muito obrigado. Acabamos de bater os 30 mil seguidores na minha conta pessoal lá no Instagram. Tamo junto e obrigado por todos vocês que passaram a me seguir lá. E ó, parada é a seguinte, vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de chegar junto com as suas parceiras na hora H? Mas calma que eu tenho uma notícia muito importante para vocês. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa que vai te ajudar na sua virilidade para você chegar junto naquele momento tão importante da vida adulta. Eu tenho uma notícia ainda melhor, porque nós fechamos uma parceria exclusiva com eles e eles estão mandando amostras grátis aí para sua casa. É só você clicar no link aqui do primeiro comentário fixado, fazer o pedido, você paga só o frete, é bem baratinho, a amostra grátis vai para sua casa e aí gostando do produto, você pode pedir mais com eles, beleza? É o Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, é o Paê, meu parceiro, que tá chegando aí no Gigantes da Colina. Temos novidades para trazer para vocês. Depois do vídeo que eu gravei de manhã bem cedinho, nós tivemos novidades. Primeiro, o Vasco postou essa publicação aí. Não tem como não seguir o 10 de volta, não é mesmo? O Vasco mostrando ali que o Paê já estava seguindo o Vasco e o Vasco, pim, depois seguiu ele. Foi uma iscazinha para você passar a seguir o Paê, a conta pessoal dele. Depois, o Vasco fez aquela brincadeira do Dia dos Pais, né? O Vasco colocou uma imagem que está passando para vocês aí na tela, que honra ser Paê ou que honra ser pai e vascaíno. E o Vasco embaixo colocou uma mensagem aqui em francês que eu me recuso a ler, né? Mas no português seria Feliz Dia dos Pais. Um abraço gigante para todos os papais neste dia tão especial, tá? E aí depois, eu vou deixar passando para vocês aí na tela o Instagram do Paê. Primeiro que ele já ganhou 200 mil seguidores só de ontem para hoje. Você vê o tamanho do peso da torcida do Vasco. Ele tinha 2 milhões de seguidores, pulou para 2 milhões e 200, é muita coisa. E aí tá passando para vocês na tela, o Paê repostou nos stories dele do Instagram o vídeo do Vasco, né, do Camisa 10. Depois ele repostou uma postagem, provavelmente de algum amigo dele, que tem uma montagenzinha dele com uma camisa do Vasco. Né? Um outro amigo dele chamado Dentinho repostou, marcando ele, ele repostou o videozinho da camisa 10. E aí a brincadeira do Feliz Dia dos Pais, o Paê também colocou lá nos seus stories do Instagram. Então realmente, de fato, tudo acertado, o próprio jogador já está repostando os vídeos do Vasco. Então graças a Deus o negócio deu certo, tá? Inclusive a expectativa é que o Paê chegue no Rio de Janeiro na quarta-feira para realizar exames médicos. Agora, vamos falar de uma outra situação. Informação do companheiro Lucas Pedrosa, pode estar chegando outro astro, e não é piada não, estou falando de um jogador gigantesco mesmo, o Nainggolan. Nainggolan foi oferecido ao Vasco, jogador que tem uma carreira incrível, jogou Roma, Inter de Milão, vários clubes gigantes aí, seleção belga durante muitos anos, e o jogador foi oferecido ao Vasco e pode fechar, tá? Vamos aqui a informação do companheiro Lucas Pedrosa. Exclusivo, Radja Nainggolan foi oferecido ao Vasco. O belga tem interesse de jogar no Brasil e vê o Vasco com bons olhos. O volante que atua tanto como primeiro ou segundo volante, além de meia, defendeu a Bélgica, Roma e Inter de Milão, entre outros. Agora está livre no mercado. Aos 35 anos, Nainggolan jogou frequentemente nos últimos anos e já verbalizou para seus representantes no Brasil que quer atuar aqui. Os últimos movimentos do Vasco animaram, além de conhecer histórias do clube por pessoas próximas que apresentaram o Cruz Maltino a ele. Aqui um fato curioso, o Nainggolan começou a seguir o Vasco no Instagram, eu fui dar uma olhada, ele está seguindo o Vasco, ele segue o Castan, ele segue o Guarim e o Daniel Alves, né, Ronaldinho Gaúcho, etc. Mas esses três aqui, ó, o próprio Vasco, Castan e Guarim, dois caras que jogaram com ele. O Castan jogou com o Nainggolan na Roma
E o Guarim jogou com o Nainggolan na Inter de Milão. Eu tenho contato com o Castão, vou até dar uma sondada para saber se ele tá por dentro de alguma coisa ou se de repente o Nainggolan procurou ele para ter informação do Vasco. Porque a matéria do Pedrosa vai na informação de que ele procurou saber sobre o Vasco, sobre pessoas próximas. E óbvio que a chegada do Payet coloca o Vasco no mundo, coloca o Vasco no noticiário internacional e faz com que alguns jogadores comecem a olhar, assim, o Vasco com outros olhos. Lembrando que nós temos uma outra grande estrela já no elenco do Vasco. Ele só não joga mais bola, mas é o treinador Ramon Dias, um dos maiores atacantes da história do futebol argentino, uma baita de uma estrela. Então, são nomes que começam a trazer para dentro do Vasco mídia, exposição, o próprio barulho que a torcida do Vasco fez para tentar convencer o Vietto a vir o Vasco. Toda essa situação coloca o Vasco dentro aí do mercado. E eu confesso que, cara, se o Nainggolan vir, seria um baita de um jogador. O Nainggolan, vou trazer para vocês aqui a carreira do jogador e os clubes ao qual ele passou. Ele tem 35 anos de idade já completos nessa temporada, ele tem 1,77 m, tá? E a carreira dele é a seguinte: ele começa ali no Piacenza da Itália. Do Piacenza da Itália ele é vendido ao Cagliari em 2010, fica no Cagliari até 2014, é vendido, emprestado para Roma. Na Roma depois ele é comprado em definitivo por 15 milhões de euros e fica na Roma de 2014 até 2018, quando ele vai para Inter de Milão. A Inter de Milão pagou 38 milhões de euros por ele, né? E ele fica na Inter de Milão de 2018 até 2020, quando ele é emprestado para o Cagliari. Depois ele volta em 2021 para a Inter de Milão. Depois ele volta ao Cagliari. Do Cagliari ele volta para a Inter de Milão em 2021. Ele sai da Inter de Milão em 2021, estou falando de 2 anos atrás, vai jogar na Antuérpia, né, da Bélgica. O clube inclusive estava brigando ali para ser campeão belga, e o jogador, um fato muito curioso, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ele foi afastado do clube porque antes no jogo ele foi flagrado fumando cigarro no banco de reservas, tá? O volante belga Nainggolan chegou a ser suspenso por tempo indeterminado no Royal Antwerp da Bélgica. O motivo foi ele ser flagrado fumando no banco de reservas antes do jogo com o clube. Isso aconteceu ano passado, tá? Ele acabou saindo do Antuérpia e foi jogar no Spal da 2ª divisão da Itália. O contrato dele acabou e é mais um jogador livre. Mas é um atleta que, se o Vasco de fato quiser, ele tem mais ou menos mais 12 dias aí para fechar esse negócio, porque a janela de jogadores livres fecha 25 de agosto. A outra possibilidade é o Vasco tirar jogadores inscritos aí do Brasileirão e colocá-los. Aí tem até o dia 15 de setembro, mas de novo, tem que ser agente livre, jogador que está livre no mercado, tá? Vamos pegar os últimos números do Nainggolan para a gente saber como é que o Nainggolan tá jogando, qual é a frequência dele, se tem jogado pouco, se tem jogado muito. Tô pegando essas informações aqui para vocês no Transfer Market, tá? A temporada... Primeiro vamos pegar a carreira dele como um todo. É um jogador de 588 jogos na carreira, 67 gols marcados e 57 assistências. Lembrando que ele é volante para volante. Ele tem um número muito bacana, tá? Temporada 22-23, ele fez 28 jogos, tá? Dos 28 jogos, ele marcou 4 gols e deu 4 assistências, uma média de quase 30 jogos. Temporada 21-22, essa temporada já foi na Bélgica, ele fez 37 jogos, uma quantidade muito boa, 3 gols e 3 assistências. Temporada 20-21 já é uma temporada que ele joga um pouquinho mais pela Inter de Milão, jogou um pouquinho menos na Inter. Foram 27 jogos na Inter, 26 pelo Campeonato Italiano e um jogo pela Champions League, um gol e nenhuma assistência. Temporada 2019-2020, né, que foi um ano antes dele deixar a Inter, foram 29 jogos, 6 gols, 7 assistências, né, jogando pela Inter, a maioria dos jogos pelo Campeonato Italiano. Temporada 2018-2019, vamos ver os números aqui do Nainggolan. Ele fez 36 jogos, 7 gols marcados, 3 assistências. E aí, para finalizar, temporada 17-2018, vamos lá, para a gente não pegar a carreira toda, 42 jogos, 6 gols
e 11 assistências. Uma baita de uma temporada, tanto em quantidade de jogos como participação em gols. Lembrando que ele é um volante, tá? Então esses números aí são muito bons. Ainda que ele fosse um meia também, seriam números interessantes, tá? Então o Nainggolan pode ser mais um astro, mais uma estrela a vestir a camisa do Vasco. Tomara que dê muito certo, porque o Vasco precisa, na minha opinião, de um primeiro volante, já que o Medel tá jogando de zagueiro. Como o Medel foi pra zaga, não vejo a necessidade de buscar um zagueiro. Acho que seria importante um lateral direito, porque o Puma tá muito mal. E aí, ainda que a gente recupere o Puma, ele não tem um reserva imediato, mas eu acho que a gente precisava de um jogador para fazer aquela função, porque ele não tá nada bem. E não cairia mal também não, mas um jogador de ponta aí, um jogador de nível alto, porque a gente precisa de jogador decisivo que faz gol no terço final. O Orelhano não faz gol, o Peck até tem feito gol, né? Mas não é esse cara que decide tanto o jogo assim. O Verratti sim é um cara que entrega mais gols e o Payet. Mas de resto, o Vasco não tem muitos jogadores aí que fazem gol. Então mais um ponta para atuar para aquele lado esquerdo ali, não vejo com maus olhos não, tá? Inclusive, não se surpreendam se o Ramon Dias manter o 4-3-3 e o Payet jogar de ponta esquerda, tá? Com o Verratti na frente, o Orediano na direita ou o Peck, e aí o tripé de meio campo. Com Praxedes, Paulinho e Jair de primeiro volante, ou mantendo o Zé Gabriel de primeiro volante, o Marlon Gomes entrando na vaga de um deles. Não se surpreendam se isso acontecer não, tá bom? Então é isso, galera. Tomara que o Nainggolan chegue no Vasco, seria um baita de uma contratação, um craque, e boa sorte aí ao Payet. Então realmente, graças a Deus, tudo caminhou. Agora é questão de tempo, esperar o belga chegar no Brasil, realizar exames médicos e ser apresentado. Espero que ele esteja fininho, porque ele é um jogador que quando volta de férias ganha um pouquinho de peso, já não é um garoto, 36 anos, enfim, mas tem muita qualidade e vai nos ajudar bastante, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, ó. Feliz dia do Payet, tamo junto.